nosso encontro, tá bom? Então, pessoal, boa noite novamente. Vamos resolver aqui 20 questões sobre, né, a fase de saneamento do processo, sobre a audiência de instrução e julgamento, e começar a falar um pouquinho aqui sobre a teoria geral da prova, tá? Então, vamos iniciar aqui. Então, a primeira questão aqui é uma questão de 2019, né, uma prova aqui sobre titular de serviço de notas e de registros. Então, aqui é interessante essa primeira questão, que ela já vai te dar um panorama geral sobre o nosso tema aqui, tá? Principalmente aqui sobre a teoria geral da prova. Beleza? Aqui na teoria geral da prova, então, você tem que lembrar de alguns princípios para você entender essa teoria geral da prova, né? Então, eu lembro lá que você tem que entender que o destinatário da prova é o juiz, tá? Então, cabe ao juiz, cabe às partes a produção das provas. Geralmente, na prática, isso vai ficar em cargo das partes, mas nada obsta que o juiz possa fazer, queira produzir um tipo de prova, tá bom? Então, a prova ela vai ter a comunhão, o princípio da comunhão das provas. Uma vez realizada a prova, todo mundo tem acesso e aquela prova vai ser valorizada de acordo com o convencimento e a motivação do juiz e pode servir tanto para um como para outro. Perfeito? Lembra lá que vai ter um momento específico para a produção da prova, se é oportuno realizar todas essas provas, tá? Então, dependendo do processo, não há necessidade de produção de qualquer tipo de prova, prova testemunhal, prova pericial, nem sempre vai acontecer, tá bem? Então, dando assim só essa introdução, vamos ver que aqui sobre essas questões, então, sobre essa teoria geral da prova. A gente não vai falar nenhuma prova em especial, mas só esse conhecimento geral mesmo aqui que vai ser interessante vocês relembrarem para resolver algumas questões que a gente colocou aqui. Tá? Então, o primeiro item aqui fala o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido à defesa influir eficazmente na convicção do juiz. É exatamente isso, né? Tá? Então, você pode produzir qualquer tipo de prova, seja legal ou moralmente legítimo, que está tudo certo, desde que aquilo lá seja importante para formar o convencimento do juiz, você tem todo o direito, né? Ou senão poderia estar em um cerceamento de defesa. Então, o item 1 está correto. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Tá? Então, aqui, basicamente, você tem que lembrar que o juiz, né, o juiz pode, de ofício, realizar, então, a produção de provas, né? Talvez a requerimento das partes, talvez você já tenha internalizado de uma forma mais tranquila, tá? Mas você também tem que saber, ainda que tenha o princípio da inércia lá da jurisdição, o juiz, quando, né, provocado, quando já está dentro do processo, o juiz também tem esse poder de produzir a prova, né? Tá? Então, às vezes, você pode até esquecer de especificar uma prova, mas você pode pedir para o juiz realizar aquela prova, né, a produção daquela prova. Tá? Então, o item 2 também está correto. O juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo. Tá? Aqui eu já lembro aqui da prova emprestada, gente. Lembra disso, tá? Prova emprestada, aqui para você ter
confiança em saber se esse item 3 está correto, você tem que lembrar da prova emprestada. A prova emprestada é exatamente isso que a parte inicial dessa alternativa está colocando, tá? A prova emprestada, você vai pegar emprestado uma prova que já foi produzida em outro processo, tudo bem? E vai trazer para o seu. Claro, observado o contraditório, ampla defesa. Toda vez que essa prova emprestada, independentemente da espécie aonde que ela foi produzida originariamente, ela vai ser transladada para esse segundo processo como uma prova documental, tudo bem? E essa valorização, claro, caberá ao juiz, né? Talvez lá no processo originário o juiz valorou de alguma forma, não estará vinculado o juiz da segunda causa a valorar da mesma forma, tudo bem? Lembra lá que não existe uma hierarquia entre as provas, tá bom? Não há o nosso sistema de valoração da prova não é o tarifado, perfeito? Então, o juiz ali não tem uma prova melhor do que a outra. O juiz vai valorar e vai motivar porque ele está considerando uma prova específica a mais do que a outra. Tudo bem? Então, o item 3 aqui está correto também. Fala, então, sobre a prova emprestada. Tá? Então, 1, 2, 3 é aqui. Então, aqui ainda tem o item 4, né? Aqui é interessante você saber o seguinte, que a regra geral, tá? A regra geral, né? Então, o juiz sabe o direito. Perfeito, o juiz sabe o direito. Então, teoricamente, você daria os fatos para o juiz e o juiz daria então, né, o Poder Judiciário daria o direito, se você tem ou não tem aquele direito pleiteado. Mas quando a parte alegar direito municipal, gente, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, né, aquele consuetudinário, aquele direito advindo dos costumes, perfeito? Então, por ser uma legislação um pouquinho mais específica, tá? Lembra, imagina lá, sei lá, uma lei municipal que trata sobre o plano de carreiras de um determinado município, né, dos cargos públicos de um determinado município. Talvez o juiz não saiba daquela lei específica, né? Então, às vezes, o juiz pode, então, determinar que a parte prova que aquela lei exista e ainda prova se aquela lei ainda está vigente, tá bem? Então, talvez seja uma das exceções aí, né? A gente pensa que o juiz sabe todo o direito, para, pelo menos, a grosso modo, saber, mas talvez por ser esse ramo do direito um pouco específico, né? Imagina lá o juiz souber, um juiz paranaense que passou no Tribunal de Justiça do Amapá, né? Então, talvez ele não está afeito à legislação da cidade de Macapá, né? Então, talvez ele peça para a parte comprovar o teor e a vigência dela. Tudo bem? Mesma coisa, né? Estadual, estrangeiro. Então, todas as alternativas aqui estão corretas, então seria aqui a alternativa correta a letra B. Tudo bem? Então, vamos para a questão 2. Ainda, veja, está um pouquinho misturada, tá? Talvez aqui a gente, como eu falei para vocês, aqui a gente não vai seguir uma ordem cronológica, talvez, que a gente veria no curso regular, né? Aqui a ideia é relembrar mesmo esse conteúdo, né? Então, eu pressuponho que vocês já ouviram falar, já estudaram isso, e eu estou aqui só para relembrar vocês aí sobre este tema, tá bom? Então, ainda sobre a fase probatória, né, falando sobre a teoria geral da prova, então a gente está aqui falando sobre, a primeira alternativa fala o seguinte: o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Certo? Já essa aqui é a correta, né?
Perfeito? Né? Então, lembra lá que você tem que lembrar, talvez, 2 princípios aqui ajudaria você a resolver essa questão, que é o princípio da necessidade das provas, perfeito? É necessário produzir essa prova? Será que já não foi comprovado o que você quer provar e você quer produzir uma outra prova? Vai perder tempo, vai perder dinheiro, tá? Vai atrasar o processo, tá? Então o juiz pode indeferir, tá certo? E, logicamente, quando ele indefere, ele tem que motivar essa decisão, né? O princípio da motivação das decisões judiciais, perfeito? Lembram disso? Tá? Então a letra A é a correta. Mas mesmo assim, vamos ver por que as outras estão incorretas, né? A intenção aqui é a gente não só dar a resposta correta, mas saber por que as outras estão incorretas. E veja que aqui já na letra B, ou nessa segunda alternativa, o juiz não pode determinar a produção de provas de ofício. A gente acabou de ver na questão primeira, na primeira questão ali, que o juiz pode determinar, né? Então, o não aqui é que deixa a alternativa errada. Aqui, a terceira alternativa é legal porque a gente começa a falar sobre o ônus da produção da prova, tá? Daí, você tem que lembrar do quê? Primeiro que esse ônus da distribuição da prova, o que eu quero falar com isso? Quem deve provar o quê? Está inicialmente pré-estabelecido no CPC. Tudo bem? Então, a regra, e aqui está pedindo a regra, é o seguinte, gente. O autor compete provar a existência de um fato constitutivo do seu direito. Perfeito? Então, você, como autor da ação, você tem que provar que você tem direito àquilo. Legal? Tá? O réu, por sua vez, ele vai tentar provar que teve um fato que impede o gozo daquele direito, algum fato que modificou aquele direito ou algum fato que extinguiu aquele direito. Certo? Tudo bem? Então, aqui a assertiva, gente, ele troca. Porque aqui, ó, o ônus da prova quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe como regra ao réu e não ao autor, tá bom? Então aqui fica errado porque aqui está trocado, teria que ser o réu e não o autor. Tudo bem? Letra D. O juiz somente apreciará a prova constante dos autos, que tenha sido promovida por autor e réu. Não, acabamos de ver que o juiz pode produzir, tá? Então, esse somente pode também apreciar a prova produzida de ofício por ele mesmo. Então, já aí já está errado, tá? Mas mesmo assim, se você não tem esse conhecimento, veja que né, a segunda frase aqui, a segunda metade aqui dessa assertiva também está errada, né? E não precisa indicar nas decisões as razões da formação de seu convencimento. Claro que tem que indicar, né? Tá? Então, está errado aqui pelo somente e pelo não, tá? Então, ele pode apreciar as provas produzidas por ele mesmo, não só pelo autor e pelo réu, e precisa indicar, ele precisa fundamentar por que ele está valorando aquela prova em detrimento de outra. Tá bem? Então, aqui, a alternativa correta é a letra A. Tá tudo certo? Tá tudo bem? Qualquer coisa em vocês falem, tá? Coloca aí no chat e a gente e explica um pouquinho melhor. Então, aqui, essa questão 3
A gente ainda fala sobre teoria geral da prova, mas aqui a gente fala de um assunto bem legal, tá? Porque tem uma aplicabilidade prática muito grande, que é a tal da produção antecipada da prova. Então, olha só, o que você tem que entender? Inicialmente, a prova, ela tem um momento correto para ser produzida dentro do processo. Tudo bem? Então, quando você protocola a atuação, você já pode produzir, já deve produzir prova documental, por exemplo. Então, o momento para você produzir prova documental, inicialmente, é com você ajuizando sua ação, né? Ou você apresentando sua contestação, por exemplo, tá? A testemunha, as provas orais, vai ser realizada na audiência de instrução e julgamento, por exemplo. Perfeito? Tá? Então, cada prova tem o seu momento processual para ser realizada. Mas, por algum motivo ou outro, você consegue antecipar essa produção de prova. Perfeito? Você pode produzir essa produção antecipada da prova dentro de um processo já existente, que a gente chama de produção antecipada da prova de caráter incidental. Perfeito? Você já ajuizou a ação, só que a testemunha vai falecer. Então você pede, sei lá, vai se mudar, vai embora do Brasil. Você pede, então, que o juiz já, né, colha a oitiva dessa testemunha, entendeu? Alguma prova vai perecer, então você consegue fazer esse pedido de antecipação. Mas olha só que legal, isso aqui não precisa ser dentro de uma ação pré-existente. Você pode entrar com uma ação autônoma, que se chama realmente ação de produção antecipada de prova, que o único objetivo dela vai ser a produção da prova, tá? Ali a gente não vai discutir o mérito da questão, não vai falar se você tem direito, se você não tem direito, nada. A única objetivo da prova, da produção antecipada da prova é isto, tá? E ali vai ter algumas regras, perfeito? Que aqui eu vou te lembrando, ó. Então, na produção antecipada da prova, a competência é do local da produção desta prova, perfeito? Tá? Não é do domicílio do réu. Aonde que está essa prova? Está na cidade X, na comarca Y? Então a gente vai fazer lá. É mais fácil fazer lá. Tá certo? Então, a sua competência será exclusiva do foro do domicílio do réu? Não, pode até ser, por uma eventualidade, até pode ser do domicílio do réu, mas não é exclusivo. Tá? Talvez seja realmente aonde que a prova deve ser produzida. Tá? Então, está errado aí essa exclusividade do foro do domicílio do réu. 2. Previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta? Não, não. Essa ação, como eu falei, é autônoma. Então, se ela é autônoma, ela tem independência, ela não está vinculada, você não precisa produzir, ajuizar a ação principal depois de um determinado prazo, né, como acontece lá numa ação cautelar, por exemplo. Então, não previne. Então, você vai lá, né, imagina você produzindo, entrando com essa ação aqui em Curitiba, para produzir a prova testemunhal que você quer, por exemplo, e depois você vai ter que entrar na ação principal em Cascavel. Não tem problema nenhum, você não precisa necessariamente entrar com essa ação principal no juízo onde que você ingressou com essa ação de produção antecipada da prova. Tudo bem? Então, não previne. Uma ação autônoma. Aqui, olha só que legal. Nesse procedimento não se admitirá defesa. Verdade, não tem contestação. O juiz, se a prova tiver em poder de uma outra pessoa, vai lá e pede para ela juntar. Isso aqui, às vezes, tem juntada de documentos. Às vezes, a gente entra com essa ação para pedir a documentação que está na posse de uma pessoa.
ela não vai se defender. Simplesmente ela vai ter que apresentar os documentos ou justificar que não tem, né, aqueles documentos. Tudo bem? Então, não se admitirá defesa. O recurso, aí no recurso só vai ter uma situação, que é exatamente essa que a questão coloca, tá? Que é o quê? Imagina, se a pessoa produz, se o juiz vai mandar, né, como não tem contestação, não vai ter interesse recursal por parte do réu. Perfeito? Não tem interesse recursal. Já o autor, se o juiz deferiu essa produção, logicamente vai perder o interesse recursal. Então, quando a decisão que deferir a produção da prova antecipada, não tem interesse recursal, logo não tem recurso, não se admite recurso. Agora, se essa decisão indeferir, aí sim, tá? Aí você pode recorrer, né? Você pode apelar. Tudo bem? Então seria a letra C. E por que os outros estão errados? A letra D aqui, gente, não será admitida em caso em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar ajuizamento da ação. Pode, exatamente. Um dos objetivos dessa ação de produção antecipada da prova é talvez justificar a sua ação. Imagina lá, então, né, vamos aqui só para fazer um paralelo com uma ação trabalhista. Você precisa dos cartões pontos para verificar se a pessoa fez, o reclamante, tem direito a hora extra ou não. Você vai pedir isso, tá? E eu, com esse documento nas mãos, eu vou avaliar se compensa ou não compensa ajuizar a ação, tá bem? Então, será admitida sim. Então, a letra D aqui está errada porque será admitida. O juiz se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato. Não, o juiz vai ficar na dele, vai ficar quieto, só vai falar, produz a prova e você faz essa prova que você quiser depois. Não me incomode. Basicamente é isso. Ele não vai falar se você tem direito ou não tem direito, que nem eu falei anteriormente, tá? Então, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência e não se pronunciará sobre as respectivas consequências jurídicas. Só vai ser a produção da prova e acabou. Beleza? Ainda sobre teoria geral das provas, né? Assinale a alternativa incorreta. Então, lembra lá do princípio da necessidade das provas? Vai ter algumas coisas que você não vai precisar provar? Pois é. Aqui, novamente, você aplica aquele princípio. Daí você tem que saber, ó, não depende de prova os fatos notórios. Não depende de prova os fatos notórios. Todo mundo sabe que dia 25 de dezembro é Natal. Isso é um fato notório. Tá? Certo? Então, né, fato notório é aquele fato notório que qualquer homem comum, né, qualquer pessoa comum sabe que aquilo lá aconteceu, existe. Então, não tem que, né, provar que o Brasil está na América do Sul. Né? Claro, isso aqui é um exemplo um pouco esdrúxulo, mas fato notório não se comprova. Não depende de provas fatos constitutivos de direito? Não, depende, isso aqui depende, é claro que depende, nem ia ficar muito fofo para o autor, né? Tá? Claro que ele vai ter que provar os fatos constitutivos. Né, um acidente de veículo, vai ter que provar lá com fotos, com orçamento, com boletim de acidente, de trânsito, né, que ele é proprietário, com um CRV do veículo, tá? Então ele vai ter que provar que tem direito, logicamente que ele vai ter que fazer isso. Agora, as outras duas realmente não precisam, ó. Os fatos afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária. Perfeito? Confessou. Não vou precisar da prova pericial para provar essa confissão, né?
realmente eu dei um tiro na cabeça do fulano. Pronto, já confessei, não precisa fazer uma prova pericial para ver se tem pólvora na minha mão. Não, já está resolvido. Tá? Não depende de prova os fatos admitidos no processo como incontroverso. Perfeito, também, né? Teve acidente? O réu falou que também teve acidente? Beleza, é incontroverso, é pacificado que aquele fato é incontroverso, então a gente não precisa realizar outras provas para provar isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Questão 5. Aqui, novamente, o ônus da prova. Distribuição do ônus da prova. Então, eu já falei para vocês que essa distribuição do ônus da prova, do caráter legal, que vem no CPC. Perfeito? Né? Falei, ó, fato constitutivo do direito é o autor que comprova, fato impetitivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é o réu que comprova. Perfeito? Esse é a distribuição legal do ônus da prova. Entretanto, você tem que lembrar que existe, no CPC, o CPC adotou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. Teoria dinâmica, o que eu quero falar com isso? Que essa regra pode ser flexibilizada, tá? Pode ser flexibilizada, então, as partes ou o juiz podem alterar o que foi anteriormente disposto pelo CPC, entendeu? Então, ó, essa distribuição do ônus da prova pode ser legal, né? Que já está no CPC, vem da lei. Pode ser por convenção das partes ou por decisão judicial. Tudo bem? São essas três formas que a gente consegue fazer essa distribuição do ônus da prova. Então, aqui está falando exatamente a distribuição do modo diverso. Como que pode ser? Então, olha só. Convenção das partes, sim, desde que celebrada posteriormente ao juizamento da ação? Não, não é desde. Pode ser, né, quando já foi ajuizado, mas também pode ser antes. Então, não pode ser. Ou também não pode ser a B, ó. Não. Pode ser antes ou depois. Por isso que é a letra C. Tá? Por que não é a letra E? Porque eu falei para você, pode ser por juiz e pode ser pela convenção das partes, né? Aqui só está falando pelo juiz. E na alternativa, está falando que só pode pela convenção das partes, não por decisão do juiz. Né? Pode também ser por decisão do juiz, talvez seja o mais comum acontecer, né? Principalmente naquelas relações consumeristas, que você pede lá a inversão do ônus da prova. Tudo bem? Então, aqui é a letra C. Então, vamos lá. Questão 6. Agora a gente começa mudando um pouquinho aqui o nosso tema. Agora a gente vai falar sobre o despacho saneador ou a decisão saneatória, tá? Decisão de saneamento e organização do processo. Então, o que você tem que lembrar? Que essa decisão de saneamento vai ser depois que o réu apresentou a sua contestação, tá? Então, chegou mais ou menos ali na metade do processo e o juiz talvez vai ter que verificar se o processo está regular. Se não existe qualquer vício processual. Se existir vício processual, ele vai sanear. Tá? Lembra lá que o réu pode ter alegado alguma preliminar de mérito que fala, olha, tem um vício processual, sei lá, cita inválida, falta de representação, né, inécia da inicial, tá? Então,
O juiz pode, então, para não chegar lá no final e verificar que está tudo torto, tudo errado, tudo viciado, né? Que pode levar à nulidade do processo. Então, o juiz tem uma oportunidade, então, aqui, de fazer esse saneamento e organizar o processo, direcionando ele para a sua reta final. Tudo bem? Direcionando. Qual que vai ser as provas que serem produzidas? Lembre que até agora a gente só produziu prova documental. Talvez marcar uma audiência de instrução, se for para realizar prova documental, tá certo? E delimitar hein, as questões de fato ou de direito aí, que pode cair, tá? Então, ó, delimitar aquele é isso, tá? Então já é letra A. Tá? Então ele delimita, ó, a gente vai debater questões de ser formal, processual. Material se fala sobre o próprio mérito. Se for falar sobre o mérito, ele já vai dar uma sentença, e não a decisão interlocutória, que é a natureza dessa decisão de saneamento. Tudo bem? Delimitar as questões de direito sobre as quais recairá a atividade probatória, não, já está errado. Porque não são as questões de direito, são as questões de fato. Tá? O que você tem que provar são as questões de fato. O direito, o juiz sabe. Tá bom? Então, aqui é as questões de fato. Definir a distribuição do ônus da prova. É verdade. Pode acontecer aqui. Lembra lá sobre a teoria dinâmica, que na outra questão que a gente viu, falou sobre que o juiz pode definir, então é nesse momento que ele vai decidir. Tudo bem, tá certo? Entretanto, o restante da questão vai estar errado porque ele troca em a distribuição. Ó. Sentar o ônus do autor quando a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não, isso é o réu. E do réu quando o fato constitutivo do seu direito. Não, isso é do autor. Designar obrigatoriamente a audiência de instrução? Não. Né? Princípio da oportunidade, da necessidade das provas. Será que precisa mesmo prova oral? Não é em todas as ações que vai precisar de prova oral, tá bom? Então, não é obrigatória a audiência de instrução. A audiência de instrução a gente só faz se tiver produção de prova oral. Tudo bem? Questão 7. O representante do Ministério Público deverá apresentar, ainda sobre decisão de saneamento, né? Apresentar o próprio parecer. Não, às vezes não vai ter a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, aparece em processos específicos. Aqui dá dando uma generalidade, parece que o MP tem que apresentar o próprio parecer. Não. Tá? Nos casos em que for determinar a produção de prova testemunhal, o juiz fixará o prazo de 20 dias? Não, gente, não é 20 dias, é 15 dias. Tá? O juiz designará dia e hora para a realização da audiência de instrução? Exato, né? É isso aí, tá? Não, desculpa, aqui não é deverá, né? Poderá designar, tá? O juiz deverá designar, deverá delimitar questões de fato sobre os quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos, é isso mesmo, tá? Não cabe pedido de esclarecimento da decisão que sanear o processo? Cabe sim, tá? Embargos de declaração, às vezes a gente marca até uma audiência de instrução, quando foi muito complexo a causa, tá? Então é a letra D aí. Uma questão de certo e errado. O dever de sanear o processo impõe ao juiz sempre que perceber a existência de vício ou ausência sanável, determinar a correção do defeito correto, tá? É isso mesmo.
E talvez essa questão aqui é o coração dessa decisão de saneamento, né? Sanar o vício. Metade das nossas questões, né? Ainda sobre o despacho saneador, veja que algumas trazem despacho saneador, outras decisão saneatória, tá? Decisão de saneamento. Por mais, talvez, o despacho saneador que eles falem aqui, tá errado, tá? Porque essa é uma decisão, essa decisão tem cunho decisório, tá? Não um despacho que só dá movimentação no processo. O juiz poderá realizar os seguintes atos, exceto, vamos ver, definir a distribuição do ônus probatório, correto, né? Acabei de falar isso para vocês. Designar a audiência de instrução, correto. Resolver questões processuais pendentes, correto. Delimitar as questões de direito controversas, correto. Avaliar o mérito, mesmo nos casos complexos, pelo amor de Deus, não. Muito menos nos casos complexos, né? Avaliar mérito, não. Se for para avaliar mérito, ele já vai estar dando uma sentença e não será então um despacho saneador, tá? Então, é a letra E aqui, a questão errada, né, que é a correta. Questão 10. Então, aqui é um pouco de tudo, né, que a gente viu, que a gente está vendo. Então, olha só, a audiência de conciliação que a gente viu ontem, a audiência de conciliação não será realizada somente se ambas as partes expressamente manifestarem o desinteresse, correto? Ou quando a causa não admitir a autocomposição. Super correto. Na fase de saneamento e organização do processo, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Perfeito. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a esclarecer suas alegações, certo? Então, às vezes tem uma audiência, essa audiência, né, além da audiência de conciliação, de audiência de instrução, se a situação for muito complexa, o juiz marca, então, essa audiência de esclarecimento nessa fase do saneamento. Tá certo, então, a 2. Tá. Iniciada a audiência de instrução, a gente aqui já indo para a audiência de instrução, ó, o juiz tentará conciliar as partes. Perfeito, isso mesmo, né? Então, novamente, independentemente se houve outras tratativas, outras tentativas de conciliação entre as partes, tá? Então, também está correta aqui a 3. Então, está todo mundo correto. Né, questão, então, de juiz de direito. O que pode, né, agora caímos aqui na audiência de instrução e julgamento, ó. O que pode acarretar a audiência, o adiamento da audiência? Atraso injustificado de 20 minutos? Não. Não é 20 minutos, é 30 minutos, tá? Ausência, ainda que injustificada da testemunha, olha, a gente até pode adiar a audiência de instrução porque se a testemunha não compareceu, mas a gente tem que justificar. Estava doente, estava viajando, não recebeu a intimação, né? Sei lá. Pela convenção das partes, perfeito. Exatamente isso aqui, tá? Então, pela convenção das partes, faz uma petição conjunta e pede o adiamento, né? O interesse é das partes na resolução do processo, então não tem problema. É essa situação. Pela ausência do Ministério Público, não. O Ministério Público aí vai sofrer consequências, né? Tanto se for uma das partes não comparecer, né? O advogado, né? Que nem ali a letra E, ou o Ministério Público, eles não vão poder produzir aquelas provas que eles requereram, entendeu? Tá bom? Então, tem aí consequências caso você falte. Perfeito? Então é a letra C aí, a alternativa correta.
TRF, Terceira Região, 2019. Audiência de instrução. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe ordenar que se retire na sala de audiência qualquer pessoa que se comportar inconvenientemente. Certo, né? Eu acho que você já deve ter até visto aí nos noticiários que o juiz pode até mandar prender, né? Às vezes ficam batendo boca, ficam desrespeitando um ou outro, o juiz lá manda prender todo mundo. Tá bom? Então, o juiz ali ele vai manter a ordem. E aí assim que deve ser mesmo, né? Por que que por que as outras estão erradas? Né? A gente está falando de audiência de instrução e julgamento. Só deverá tentar conciliar as partes se não tiver havido prévia audiência de conciliação? Não. Sempre vai ter que tentar conciliar as partes. Iniciou, apregoou as partes entraram, qualificou quem que é, quem que não é, perfeito. E aí, tem acordo? Tudo bem? Então, não está condicionado a realização prévia ou não da audiência de conciliação. Somente poderá proferir a sentença se todas as partes do Ministério Público nos feitos dos quais participares concordarem em apresentar suas alegações finais oralmente. Não. Cara, não é assim também, né? O juiz vai falar, olha, se for para apresentar oral, o juiz vai falar, apresente tua alegação final aí, né? Depois da oitiva das testemunhas, né? O depoimento das partes, o juiz pode, então, designar, falar para as partes apresentar suas alegações finais oralmente, né? Talvez seja o terror ainda de alguns advogados. Geralmente é por escrito, mas pode ser oral, né? Por isso que a audiência de instrução e julgamento. Quase nunca é de julgamento, mas era para ser também, né? Para ser mais sério. Então, não tem essa concordância, não. Não poderá obstar os advogados ou o Ministério Público de intervir ou apartear enquanto depuserem as testemunhas, ainda que sem a sua licença. Não, né? Poderá sim, né? Já pensou um advogado entrando, olha, está falando besteira, começa a intervir num depoimento ou na oitiva de uma testemunha? Não. Dá uma segurada, você poderá intervir, mas peça pela ordem, né? Peça a palavra, daí você intervenha no depoimento, tá bom? Não vai ser mal educado na audiência que não vai rolar. Poderá, independente da concordância das partes, cindir a produção da prova? Não, tem que ter a concordância das provas. Às vezes, a gente pode adiar essa audiência de instrução, né? Por causa da produção de prova oral, mas tem que ter a concordância das provas. Questão 13. Questão 13, então, aqui, ó. Aqui é legal. Tá? É una e contínua. Perfeito. Podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência do período da testemunha. Tudo certo até aí. Independentemente da concordância das partes, não, acabamos de ver que precisa as partes concordarem para ela ser adiada, né? Que aí que está falando cindida. Né? Na impossibilidade da realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima em pauta comum. Né? Não é bem assim, né? Talvez aí ela entre numa pauta mais específica. Tá? Não entra na pauta comum. Encerrado o debate e oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 10 dias. Não é no prazo de 10 dias. No prazo de até 30 dias. Tá? No prazo de 30 dias, né? Tá? Então, é isso aí. A audiência não poderá ser... Bom, aqui daí ficou, né? Não poderá ser integralmente gravada em imagem, áudio, meio digital analógico. Não poderá ser. Tá? Então, tanto que
A letra E pode falar exatamente isso. Ó. A gravação da audiência pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente da autorização judicial. Tá? Então, ao contrário da audiência de conciliação, onde que o sigilo impõe que não há possibilidade de gravação ali da audiência, na audiência de instrução você pode gravar. Lembro que a audiência de instrução já é gravada pelo juízo, né? Não sei se até que ponto isso tem necessidade de você fazer uma gravação. Só se quiser gravar continuamente. Tá? Então, pode ser gravada e não precisa da autorização judicial. 14. Ainda sobre a audiência de instrução e julgamento. Veja que começa a repetir, gente. Tá? Então, olha só. De novo, é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência do perito e da testemunha. Só que agora eles colocam que desde que haja concordância das partes. Perfeito, é isso mesmo. Poderá ser adiada por atraso injustificado de seu início em tempo inferior a 30, não, é superior a 30, né? Necessariamente, o perito e os assistentes técnicos, quando for o caso, deve ser ouvido antes das testemunhas do autor e do réu? Não, não é necessariamente, tá? É preferencialmente. Então, se houver a necessidade de você ouvir o perito, o assistente técnico, preferencialmente, a gente tem uma ordem, né? Primeiro o perito, depois o autor, depois o réu, depois as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Essa é a ordem preferencial, mas pode ser alterada, tá bom? Né? Às vezes tem alguma situação específica que talvez é de bom grado você alterar, escutar uma testemunha antes, né? Talvez tem que viajar, tem que trabalhar. Então a gente acaba escutando antes. Então não tem a obrigatoriedade de seguir ali essa ordem, tá? É preferencialmente. O prazo para razões finais nessa audiência é de 20 minutos. Tudo bem. Sem possibilidade de prorrogação para ambas as partes? Não, tem possibilidade de prorrogação por mais 10 minutos. Tá bem? Então tem uma prorrogaçãozinha aí. Enquanto depuserem os assistentes técnicos, as partes, as testemunhas, os advogados poderão intervir ou apartear sem a licença do juiz? Não, sem a licença, não. Poderão apartear, mas com licença. Os pontos finais. Ainda sobre a audiência de instrução. Olha só, novamente repete, né? A audiência poderá ser integralmente gravada por qualquer das partes? Poderá. Mediante prévia autorização judicial? Não. Então tá errado. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes somente se não houve emprego anterior dos métodos de solução consensual dos conflitos? Não. Né? Mesmo havendo emprego anterior, pode tentar conciliar. Instalada a audiência, já li, né? Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 5 dias? Não, já vimos que é 30. A audiência poderá ser adiada por atraso injustificado do seu tempo superior a 30 minutos do horário marcado? Exato, né? É um dos motivos aí que dá para adiar a audiência. As provas orais serão produzidas em audiência, verdade, ouvindo-se obrigatoriamente na seguinte ordem. Não, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. E nem é essa a ordem, né? A ordem seria perito, assistente técnico, autor, réu, testemunha do autor, testemunha do réu. Então, essa alternativa está completamente errada.
uma questão da ordem aqui, ó, né, do ano passado. O condomínio do edifício residência tendo observado o surgimento de diversos vícios ocultos na área do uso comum do prédio construído pela mestre de obras, né, de obras de engenharia S.A., ajuizou a ação de produção antecipada de provas, ó, voltamos na ação de produção de antecipada de provas, ó, na qual requereu a produção de prova pericial. Portanto, argumentou que o prévio conhecimento dos fatos sob o ângulo técnico poderia evitar ou justificar uma ação futuro, a depender do resultado da perícia. Perfeito, né? Tá certinho aí o condomínio. Devidamente citada, a mestre de obras de engenharia apresentou uma manifestação na qual alega que não há qualquer risco de vencimento da prova, pois os vícios eventualmente constatados permaneceriam no local, sendo impertinente, portanto, o ajuizamento da produção. Já viajou, tá? Já viajou aqui. Sendo impertinente, né? É pertinente a produção antecipada da prova. A gente não vai discutir se a mestre de obras está certo ou está errado, a gente só quer produzir a prova. E acabou. Tá? Então, a pretensão do pré-conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento da ação futura em face da mestre de obras de engenharia S.A. não é suficiente para a admissibilidade da produção de provas? É. Tá? Então, está errado, hein, falando que não. A produção antecipada das provas proposta pelo condomínio previne a competência para a ação principal? Não, a gente acabou de ver que não era, né? Acabei de falar, a gente resolveu uma questão parecida. Na produção antecipada das provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos alegados pelo condomínio do edifício residências, nem sobre suas respectivas consequências. Veja que é a mesma questão sobre produção antecipada das provas que a gente fez anterior, só que aqui trouxe uma historinha, né? Então é a letra C. No procedimento de produção antecipada das provas, não se admitirá defesa ou recurso. Correto. Só contra a decisão que defira. Não. Contra a decisão que indefira, né? Se defira, não há interesse recursal. Beleza? Mais uma questão aqui da OAB. Então, vamos ver. Julieta ajuizou demanda em face de Rafaela. E, a fim de provar os fatos constitutivos do seu direito, arrolou como testemunhas Fernando e Vicente. Perfeito. A demandada, por sua vez, arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Durante a instrução, Fernando e Vicente nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, enquanto Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Entendeu? Então, o réu trouxe as suas próprias testemunhas, foram contra os interesses dele. Muito cuidado, hein, quando você forem arrolar as testemunhas, né? Pode ser um tiro no pé, como aconteceu aqui na questão. Em razões finais, o advogado da autora requeriu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs o patrono da ré. Sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram suas alegações, e, ademais, as produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Mentira. Lembra lá do princípio da comunhão das provas. Não interessa se foi você que produziu a prova ou foi a outra pessoa. Aquela prova produzida é do processo e ele vai trazer consequência para qualquer uma das partes. Tá? Então, considerando as normas processuais em vigor, assinale a alternativa correta. O advogado da demandada está correto? Não. Uma coisa que a gente já viu é que o advogado da demandada não está correto, né? Tá? O advogado da demandante está correto, porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar parte distinta da que requereu. Isso mesmo. Tá? O advogado da demandante está incorreta. Não, está correto, né? Acabamos de ver que ele está correto.
O advogado da demandada está incorreto, tá? Porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu? Não. Princípio da comunhão das provas, não no princípio da aquisição da prova. Mais uma questãozinha da OAB. Em razão da realização de obras públicas de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeiras e britadeiras, a residência da Dayana acabou sofrendo algumas avarias. Dayana ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este apresentou a contestação. Muito bem. Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Daiane consultou seu advogado a respeito da possibilidade da mesma ação a tornar pedido de condenação em danos morais. Pronto, essa questão a gente já viu em outras, né, na outra aula de resolução de questões, né? Posso alterar, mesmo protocolado, ajuizado minha ação? Posso. Inserir mais um pedido? Posso. Qual que é a regra? Se for antes da citação, eu altero sem problema nenhum, não preciso de consentimento do réu. Se for depois da citação, preciso do consentimento do réu, e desde que seja a fase de saneamento. Perfeito? Então, vamos procurar a alternativa aqui que está correta nesse sentido. É possível aditamento, uma vez que até o saneamento do processo é permitido alterar o pedido, ou auditar o pedido. Sem o consentimento do réu, não. Agora tem que ser com o consentimento do réu, porque já foi citado. Não é possível aditamento? Não, é possível se o réu concordou. Tá bom? É possível aditamento. Eis que, até o saneamento do processo, é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que consentimento do réu. É isso aí. Tá? Então, vamos aqui, já acabando. Outra questão da OAB. Você vê que a OAB gosta de pedir essas questões. Maria comprou um apartamento da empresa Moradia S.A. e constatou, logo após sua mudança, que havia algumas infiltrações e problemas nas instalações elétricas. Maria consultou seu advogado, que sugeriu o ajuizamento da ação de produção antecipada da prova, tá? Com o objetivo de realizar uma perícia no imóvel, inclusive com o objetivo de decidir se ajuizaria posteriormente a ação para reparação de danos. Tá? Então é cabível, exatamente essa situação é cabível. A produção antecipada de provas é cabível? É, porque visa obter prévio conhecimento dos fatos e da situação do imóvel, para justificar ou evitar o ajuizamento da ação de reparação dos prejuízos. É isso mesmo. A produção de antecipação das provas é obrigatória? Não. Eu falei para vocês, quando eu falei sobre a PAP, que pode ser pedido de forma incidental, ou seja, pode entrar com a ação e lá dentro da ação você pede essa produção antecipada das provas. A produção antecipada das provas é incabível? Não, acabamos de falar que é cabível. Né? Então, as outras alternativas estão incorretas. Certo? Gente, eu falei que ia ser 20 questões, mas acabei fazendo só 19 questões. Vou colocar a última questão. Então, aqui a gente encerra hoje, né, essa resolução, esse combo aqui de resolução de exercício, tá? Então, no próximo encontro, a gente continua fazendo mais exercício aí sobre processo civil, processo de conhecimento. Beleza, então? Tudo bem? Então tá. Eu vou me despedir aqui de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, façam, fiquem à vontade. Beleza?
Qualquer coisa, a gente novamente se encontramos amanhã. Vai lá, Laiane, pode falar. Ah, sim, vão ter 2 provas, tá? Sim, vão ter 2 provas, Laiane. Deixa eu ver aqui as datas certinho. A primeira vai ser